Acabamos de examinar a forma e função do subfilo Chelicerata. Vamos continuar explorando esse clado, discutindo reprodução e desenvolvimento, adaptações únicas, papéis ecológicos e suas relações com seres humanos. Em termos de reprodução dos quelicerados, algumas espécies, como os caranguejos ferradura, realizam eventos de desova em massa. As fêmeas põem os ovos e os machos os fertilizam externamente com esperma. Machos menores frequentemente seguem fêmeas maiores até as áreas de reprodução. As fêmeas, então, depositam os ovos fertilizados durante as marés altas na primavera e no verão, e eles se desenvolvem em pequenas poças na areia. Em seguida, um filhote de caranguejo de ferradura, chamado larva trilobita, emerge na maré alta seguinte e segue em direção ao mar. Em algumas espécies, como muitos ácaros e carrapatos, a fertilização é direta. O macho possui um pênis quitinoso, que utiliza para fertilizar diretamente a fêmea após o cortejo. A fêmea, então, deposita ovos fertilizados no substrato, que eclodem dentro de 6 semanas. Após 3 mudas, as larvas tornam-se ninfas e, após mais 3 mudas, tornam-se adultos. Em outras espécies, a fertilização é indireta e requer um elaborado cortejo. Em muitas espécies de escorpiões neotropicais, por exemplo, o cortejo envolve pelo menos 5 etapas. Começa com a tentativa de contato e posturas pelo macho. Se a fêmea aceitar, o macho começa a dançar para ela e os dois se agarram pelos pedipalpos. Em seguida, o macho acaricia as quelíceras da fêmea e então, de forma lenta e deliberada, a pica com o ferrão, injetando veneno. Os dois podem então permanecer imóveis por até 1 hora, antes de o macho depositar um pacote de esperma no chão e puxar a fêmea sobre ele, de modo que se alinhe com seu sistema reprodutor. Cortejos complexos também ocorrem nas aranhas. Muitas espécies de machos de aranhas saltadores realizam danças elaboradas na esperança de que a fêmea aceite o acasalamento. Os machos tecem pequenas teias de esperma sobre as quais ejaculam, e em seguida transferem o esperma para estruturas especiais em forma de seringa, os bulbos palpais ou órgãos palpais, nas pontas dos pedipalpos dos machos adultos, que então são transferidos diretamente para o receptáculo seminal da fêmea. Em espécies que tecem teias, os machos frequentemente precisam executar padrões precisos de vibrações na teia da fêmea, enquanto padrões de toques no corpo da fêmea são importantes em muitas aranhas que caçam ativamente. Como as fêmeas de muitas espécies de aranhas são frequentemente muito maiores do que os machos, eles precisam iniciar o ritual com precisão ou correm o risco de serem devorados por uma fêmea com fome. Para aplacar a fêmea, alguns machos presenteiam as fêmeas com presentes nupciais, como um pacote de seda envolvendo presas paralisadas. Se a fêmea estiver com fome, pode aceitar o presente, comê-lo e permitir que o macho se acasale. No entanto, alguns machos, ocasionalmente, apresentam pacotes vazios na esperança de que a fêmea permita o acasalamento antes de descobrir o truque, e potencialmente devorar o macho em vez do pacote. O cuidado parental varia desde nenhum, como ocorre com muitos ácaros e carrapatos, até extremamente prolongado. As fêmeas de escorpiões, por exemplo, defendem seus filhotes até que eclodam, ou dão à luz a filhotes, que então carregam nas costas até a primeira muda. Em algumas espécies semissociais, os filhotes permanecem com a mãe mesmo depois disso. Muitas fêmeas de aranhas cuidam dos ovos até que eclodam. Algumas, como as aranhas-lobo, permitem que seus filhotes se agarrem às suas costas e até mesmo os alimentem com presas ou regurgitem comida. Algumas aranhas, como as aranhas do deserto, vão ainda mais longe e praticam a matrifagia, onde a mãe é consumida pelos filhotes. Além desses rituais de cortejo e estratégias de desenvolvimento, muitos quelicerados também possuem adaptações únicas, como fiandeiras, glândulas de seda, veneno e outras defesas químicas. A seda das aranhas é mais resistente do que uma fibra de aço da mesma largura. É uma proteína composta de glicina e alanina, armazenada em forma de gel nas fiandeiras e que endurece quando a água é removida. Diferentes tipos de seda podem ser usados para capturar e imobilizar presas, auxiliar na reprodução, ajudar na dispersão, revestir ninhos, criar fios-guia, fios de segurança e fios de ancoragem, fios de alarme e trilhas de feromônios. Existem 7 glândulas principais que produzem diferentes tipos de seda: ampola maior e menor, flageliforme, tubuliforme, aciniforme, agregada e piriforme. Cada uma tem uma função diferente e pode ser estimulada individualmente para produzir o tipo de seda necessário. Vale destacar que as aranhas poderiam, hipoteticamente, ficar presas em suas próprias teias se tocassem a combinação errada de fios, mas aparentemente nunca fazem isso.
a menos que sejam quimicamente manipuladas por pesquisadores. Essencialmente, as aranhas conseguem produzir seda pegajosa e não pegajosa, e evitam caminhar sobre a seda pegajosa. A peçonha evoluiu 3 vezes nos quilicerádeos, nas aranhas, nos escorpiões e nos pseudoescorpiões, ou 4 vezes, se as secreções hematófagas produzidas pelos carrapatos forem incluídas nisso. Embora as aranhas sejam amplamente temidas, apenas algumas espécies são perigosas para as pessoas. Globalmente, ao longo de todo o século XX, houve menos de 100 mortes comprovadas por picadas de aranha. Mesmo as famosas aranhas de funil australianas, consideradas as aranhas mais perigosas do mundo em termos de toxicidade, resultaram em apenas 13 mortes humanas em 50 anos, mesmo com o número total de picadas chegando a milhares. A maioria das picadas de aranha não requer atenção médica e se cura por conta própria, embora a necrose em humanos tenha sido confirmada após algumas picadas e exija de fato soro antiaracnídico e cuidados médicos. Os escorpiões, por outro lado, podem ser muito mais perigosos e causam cerca de 1.000 mortes por ano apenas no México, e cerca de 200 mortes a cada ano no Brasil. O papel ecológico do subfilo Chelicerata varia amplamente entre os táxons, mas a maioria é predadora. Sem as aranhas, por exemplo, a humanidade provavelmente enfrentaria uma grande fome. As aranhas são os principais controladores de inseto. Sem elas, nossas lavouras exigiriam muito mais pesticidas e alguns insetos poderiam evoluir rápido o suficiente para continuar consumindo nossas plantações de qualquer forma. Por uma estimativa conservadora, as aranhas consomem entre 400 a 800 milhões de toneladas métricas de insetos por ano. Infelizmente, as aranhas são encontradas em quase todo o mundo e desempenham papéis importantes como consumidoras e como presas. Os escorpiões desempenham um papel semelhante onde são encontrados, e em parte de seu território são considerados predadores de toco. Os opilhões são importantes detritívoros, limpando material morto, e muitas espécies de ácaros contribuem para a limpeza do corpo de vertebrados e a manutenção de seus microbiomas. Em termos de relação com os seres humanos, alguns quilicerados são pragas e parasitas nocivos, enquanto outros são essenciais para a nossa sobrevivência. Na verdade, neste exato momento você provavelmente tem quilicerados vivendo em seu rosto, e não há nada que você possa fazer para se livrar deles. Esses minúsculos ácaros do gênero Demodex se alimentam de suas células mortas da pele, acasalam e depositam ovos, e geralmente não causam nenhum dano. Provavelmente existem milhões deles em seu corpo agora. Eles não são eliminados pela higiene adequada e podem até ajudar a manter a saúde da pele. Algumas espécies de acárie, como os carrapatos, são vetores potentes de doenças como a doença de Lyme, a febre maculosa das montanhas rochosas, a anaplasmose, a babesiose, a doença pelo vírus Poisson, entre outras. Carrapatos fixados na pele humana devem ser removidos em até 24 horas para evitar a transmissão de doenças. A única maneira correta de remover um carrapato é usar uma pinça de ponta fina para agarrá-lo o mais próximo possível da superfície da pele e puxá-lo para cima com pressão constante e uniforme. Independentemente do que você possa ter ouvido na infância, essa é a única forma correta de remover um carrapato. Além dos carrapatos, os glicerados têm muitos outros usos benéficos para os seres humanos. O sangue do caranguejo ferradura tem uma série de aplicações médicas, embora deva-se notar que sua captura excessiva para a extração de sangue tornou algumas espécies vulneráveis à extinção. O processo de coleta mata muitos indivíduos instantaneamente e interfere no ciclo reprodutivo dos sobreviventes. A seda da aranha recombinante, por sua vez, é extremamente importante na indústria médica, podendo ser utilizada no fechamento e ligação de vários tecidos moles durante cirurgias oculares, neurais e cardiovasculares, pois sela as feridas com facilidade e se dissolve no organismo. Além disso, diferentes peçonhas de aranhas e escorpiões têm sido testados para tratar problemas tão diversos quanto o câncer e a disfunção erétil. A pesquisa sobre esses compostos ainda está em andamento. Isso cobre uma boa quantidade de informações gerais sobre o filo Chelicerata, mas ainda há muito mais a se discutir sobre este clado, especialmente sua diversidade e relações filogenéticas. Vamos continuar examinando a diversidade do subfilo Chelicerata na próxima aula.